Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu desejo que vocês estejam muito bem, bastante animados para continuarmos os nossos estudos. E lembre-se, o estudo é um tesouro, é uma joia rara que nós conquistamos dia a dia e que ninguém nos rouba. Então, valorize o seu estudo, dedique o tempo ao estudo e vamos lá. Então, nós estamos no nosso plano de estudo tutorado, já no volume 6, e nós estamos na semana 2. Componente curricular, geografia, e com vocês, professora Mariana, para mais uma aula de explicação do conteúdo aí do PET. Qual é o tema da nossa aula da semana 2? Os climas no planeta Terra, né? Nós já sabemos que a Terra, ela executa o movimento de rotação e o movimento de translação em torno do Sol. E que o Sol, ele não bate, né? Ele não chega de maneira uniforme aqui no nosso planeta. Nas áreas intertropicais, nós vamos ter uma quantidade de radiação solar muito maior que aqui no Polo Norte e no Polo Sul. Então, vamos entender melhor a questão aí do clima, tá? Então, como vimos, os diferentes tipos de clima, eles são influenciados por diversos fatores. Quais são esses fatores? A quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação das massas de ar, como nós vemos aqui nessa imagem, né? E os fatores geográficos. Quais são esses fatores geográficos? Então, a altitude, a latitude, a maritimidade e a questão da continentalidade. As atividades humanas também vão influenciar na questão aí do nosso clima, a presença de determinada vegetação. Então, esses são aí os principais, certo? E quais são aí os nossos principais tipos de clima? Os tipos de clima que o PET destaca aí para nós. Então, ele destaca o clima equatorial. O clima equatorial, ele abrange 6% da superfície terrestre. O clima tropical, nós vamos ver também o clima subtropical, que não possui uma estação seca. O clima temperado. O clima temperado nós vamos encontrar o continental, com invernos longos e secos, né, um frio muito intenso, e o temperado oceânico, com chuvas durante todo o ano. Nós vamos encontrar o clima mediterrâneo. No clima mediterrâneo, os verões são secos, os invernos são suaves e bastante chuvosos. Nós vamos encontrar o clima semiárido, né, que apresenta temperaturas elevadas e precipitações escassas, né? O que são essas precipitações escassas? As chuvas, elas são poucas, né? E elas são aí irregulares. Vamos encontrar o clima desértico, e no clima desértico nós teremos o desértico frio e o desértico quente, né? Vamos encontrar o frio. Quando eu falo frio, é esse frio intenso, é muito mais intenso que o frio aí da festa de São João, né? Que para nós é bastante frio. Então, nesse frio, nós temos o frio polar, que corresponde às áreas polares. Esse polar nós vamos encontrar em parte dos Estados Unidos, Canadá, e nós vamos encontrar aí o frio de montanha. Então, o frio de montanha, ele vai ocorrer aqui na América Latina, na Cordilheira dos Andes, na Ásia, lá no Himalaia, né? Na América, nas montanhas rochosas, e na Europa aí nos Alpes, ok? Então, vamos estudar agora minuciosamente cada um aí desses climas. Então, aqui nós temos no PET de vocês é esse mapa aí também. Eu usei o mesmo mapa do PET, um mapa que registra os tipos de clima aqui no planeta, registra aí as correntes que ocorrem também no nosso planeta. Nós vamos ter correntes marítimas frias, frias e correntes quentes, tá? As correntes quentes, elas vão formar aqui próximo da linha do Equador,
e vão influenciar também nas regiões mais frias. Elas vão minimizar o clima nessas regiões, tá ok? Então, vamos observar aqui o clima equatorial. Então, o clima equatorial, ele ocorre nas proximidades aqui da linha do Equador. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação solar recebida e as altas temperaturas registradas durante o ano todo fazem com que haja maior evaporação, o que provoca o aumento da umidade do ar e a abundância de chuvas ao longo do ano. Então, nós sabemos que aqui na região norte do Brasil é uma região que chove e chove durante todo o ano aí. O segundo clima é o clima tropical. Então, o clima tropical, ele ocorre principalmente entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, né? Entre as áreas da África, na América Central e também aqui na América do Sul, aqui na Ásia e uma pequena parte da Oceania. Qual que é a característica desse clima? Então, ele costuma apresentar um verão quente e chuvoso. E o inverno é mais seco, com temperaturas amenas. Então, não é um inverno de frio rigoroso. Nesse tipo de clima, há variações na umidade em função da continentalidade e da maritimidade. Então, se estiver próximo ao litoral, vai ter uma influência aí do mar em relação ao clima tropical. Próximo tipo de clima, o terceiro tipo de clima, nós vamos ver, desculpa gente, o clima subtropical, tá? O clima subtropical, ele vai ocorrer aqui na América do Norte, também na América do Sul, em parte da Ásia e também numa pequena parte aqui da África. Esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e a temperatura média anual inferior a 18 graus. Então, é um pouquinho mais frio do que aqui no nosso município. As estações do ano são bem marcadas. Então, nós vamos ter aí o verão quente e o inverno fria, com ocorrência, né, ocasional de geadas e até mesmo de neve, tá? Próximo clima é o clima temperado. O clima temperado, nós vamos ter o temperado continental e o temperado marítimo, né? Ou o temperado aí oceânico. Então, no clima temperado, vamos analisar aqui o clima temperado continental, tá? Então, o clima temperado continental, ele apresenta verões quentes e invernos rigorosos, ok? O clima temperado, ele é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. As estações do ano aqui, elas são bem definidas, com temperaturas entre 3 graus negativos e indo até 18 graus no período mais quente, no verão. Esse clima, ele ocorre em grande parte do continente europeu, certo? Em parte aqui da América do Norte e também num pequeno trecho aqui da América do Sul. Vai ocorrer também aqui na Oceania, né, numa pequena parte da Oceania. O clima continental, então, ele está na parte leste, na parte oeste aqui da Europa e na parte leste aqui, na parte oeste da Europa e na parte leste da América do Norte, na parte leste aqui da Ásia, certo? O marítimo, ele vai ocorrer junto aos oceanos, certo? Então, nós vemos aqui bem próximo aos oceanos. E observe o climograma, né?
as questões aí. Por que que no marítimo tem mais chuva? Porque recebe a umidade, a influência da maritimidade. Então, que tem maior evaporação, vai chover mais nesse tipo de clima. O clima temperado oceânico, então ele é típico das áreas próximas ao litoral, então que recebe umidade do oceano, certo? Apresenta médias pluviométricas anuais de 2.000 milímetros ao ano e as temperaturas são amenas. Já no interior do continente, os verões quentes, né? E os invernos aqui nessa região do temperado continental vai ser um inverno bastante rigoroso. O próximo tipo de clima que nós vamos ver é o clima mediterrâneo, certo? No clima mediterrâneo, ele é caracterizado pela grande influência da maritimidade, então nós vemos aqui o mar Mediterrâneo, aqui banhado pelo Oceano Pacífico, né, na América do Norte e na América do Sul. Qual que é a característica climática? Então nós vemos que ele é marcado pelos verões quentes e secos. Então é o contrário do que é para nós, porque para nós o verão é quente, mas é chuvoso. Aqui o verão é quente e seco, né? E pelos invernos com muitas chuvas e as temperaturas são amenas. Ele é propício para agricultura, favorecendo alguns tipos de cultivo. E o cultivo que se destaca nessa região é o cultivo da azeitona. Esse tipo de clima, então, ocorre principalmente aqui no sul da Europa, no norte da África, mas pode ser encontrado também, né, aqui no sul do continente africano, na costa oeste dos Estados Unidos, aqui também no sul da Austrália e numa pequena parte aqui no sul da América do Sul. Próximo tipo de clima é o semiárido, tá? O semiárido, ele vai ocorrer numa área de transição entre o clima tropical e o desértico. Então, observe aqui, ó, clima semiárido, transição do clima tropical para um clima desértico. No Brasil, nós vamos ter esse clima semiárido. Ele é típico aqui do interior do Nordeste brasileiro, a região onde predomina a caatinga, né? No clima semiárido, as chuvas elas são praticamente inexistentes. Então, a precipitação é baixa, é mal distribuída ao longo do ano, as temperaturas são variáveis, então, altas na zona tropical e baixas aqui na zona temperada. As áreas de semiárido da Ásia Central, do Canadá e do sul da América do Sul, aqui na região da Patagônia, também apresentam baixas temperaturas. Então, na faixa intertropical, pode ter o clima mais quente, né? Mas na zona tropical, nós vamos encontrar temperaturas mais baixas. E também nas zonas temperadas, essas temperaturas vão ser baixas. Próximo clima, nós vamos ver aqui o clima desértico, né? No clima desértico, as chuvas são praticamente inexistentes. Chove, mas chove muito pouco. A baixa umidade do ar, por quê? Porque não tem muita chuva, né? Essa baixa umidade do ar contribui para a formação de desertos. E os desertos podem ser desertos quentes, como aqui o deserto do Saara, ou desertos frios, como é o caso aqui, olha, do deserto do Atacama, aqui no Chile. Nos desertos quentes, a amplitude térmica, o que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia. Ela é muito grande, certo? Pode ter um calor aqui de 50 graus e durante a noite pode cair aqui a 3, 5 graus, tá? Nos desertos quentes, então essa amplitude térmica entre a maior e a menor temperatura, ela é muito grande, né? Ela é elevada. Aí a vida de plantas existe? Existe.
Então, as plantas e os animais são plantas e animais que se adaptaram a esse tipo de clima. Também os seres humanos, né, se adaptaram às tais condições dessa amplitude térmica. O clima polar. Então, o clima polar, ele é característico das áreas de alta latitude, então significa o quê? Que estão mais próximas ao círculo polar ártico, né? Esse tipo de clima que abrange grande parte aqui, olha, da Rússia, do Canadá, né? Apresenta temperaturas baixas, muito baixas mesmo, na maior parte do ano. E com invernos longos, né? Rigorosos. E que tipo de precipitação que ocorre aqui? A precipitação de neve. E existe o verão? Sim, mas os verões são curtos e marcados por temperaturas amenas, tá? O clima polar, nós vamos encontrar o clima de montanha, né? E esse clima polar, tá? Então, o clima polar, ele vai ser típico das regiões polares, né? É caracterizado pelas baixas temperaturas e precipitações em forma de neve ao longo do ano. Esse tipo de clima, ele vai ocorrer aqui na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, que é a região aqui da Rússia, e também aqui no Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Groenlândia, que é a maior ilha do nosso planeta. As áreas de clima polar, elas são pouco habitadas. A agricultura e as atividades cotidianas, elas são dificultadas pela questão da neve e pelo frio intenso, muito, muito frio mesmo, tá? O clima frio agora de montanha. Então, o clima frio de montanha, por se tratar de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude. O que é essa altitude, né? A altura em relação ao nível do mar. Então, esse tipo de clima, ele apresenta, essas áreas apresentam elevadas altitudes, elevadas distâncias em relação ao nível do mar. Está diretamente ligado então à altitude, ele pode ser encontrado tanto nas zonas, em diversas zonas climáticas. Então, ele pode ser encontrado nas regiões temperadas, nas áreas intertropicais, tá? Então, mesmo entre os trópicos, veja aqui, a Cordilheira dos Andes está entre os trópicos, a Cordilheira do Himalaia está entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Observe aqui a linha do Equador, né? Então, essa região está entre os trópicos. É marcada pelas temperaturas baixas durante todo o ano e há uma presença constante de neve nessas regiões, tá? Outro fator, o ar é rarefeito. Então, em função do ar rarefeito e das baixas temperaturas, as regiões de clima frio de montanha apresentam uma reduzida população de plantas, de animais e de seres humanos. Então, é uma região inóspita. Inóspita significa o quê? Para difícil adaptação aí dos seres humanos, tá ok? Pessoal, então essa foi a explicação aí da semana 2, tá? Do nosso... Opa, ainda tem aqui o climograma. Vamos estudar sobre o climograma. O climograma é uma representação gráfica, observe aqui, vem em forma de gráfico, né? E nessa representação, nós vamos encontrar o quê? Dados climáticos. Quais são esses dados climáticos? Observe aqui, olha, a precipitação durante um ano e as temperaturas, tá? Então, todo o climograma, ele vem de janeiro a dezembro e dá pra gente observar, né, os índices pluviométricos, o mês que choveu mais,
os meses que choveu menos, né? Se há uma grande diferença de temperatura, que nós vemos que não há uma oscilação muito grande em relação à temperatura. Então, o climograma apresenta informações sobre as médias mensais da precipitação, que são essas barrinhas, e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Próximo climograma. Então, esse climograma aqui é de Belo Horizonte. Aqui nós já percebemos que há uma diferença significativa entre as temperaturas. Temperaturas mais elevadas, mês de janeiro, dezembro, e temperaturas baixas aqui em junho, julho. E observem que o verão aqui é menos chuvoso. As chuvas, elas existem, mas elas são bem índices menores do que no verão, nos meses quentes. O outro climograma aqui de São Paulo, né? Aqui esse climograma ainda mostra as temperaturas mais elevadas, né? E a temperatura mínima. Aqui nós temos mais um mapa, né, dos tipos de clima do mundo. Então, nós observamos os climas quentes, olha, o equatorial, o tropical úmido, né, o tropical seco e o clima desértico. Os climas frios, então nós vamos ter o clima polar, né, o subártico, que é próximo aqui dos círculos polares, né? O clima polar nas regiões aqui do Polo Norte e do Polo Sul, e ele pode ser desértico ou continental, né? Essa parte aqui é um clima frio continental. Os climas temperados, quais são eles? Quais são as influências? Então, o clima temperado continental, porque está mais no interior do continente. O marítimo, o oceânico, as áreas mais próximas aqui do oceano. O subtropical úmido e o clima mediterrâneo. E o clima de altitude, que é o clima de altas montanhas, né? Agora sim, pessoal. Então, terminou a nossa aula. Se necessário, estude, reveja o vídeo aqui. Um ótimo estudo para cada um de vocês. Um grande beijo da professora Mariana e até semana que vem. Tchau, tchau!